Nunca imaginei que os domingos na casa da minha tia poderiam ser tão diferentes. Aquele cheiro de feijoada, o som da TV no jogo do Corinthians, todo aquele clima de família que, pra mim, sempre foi um porto seguro. Eu me sentia tão à vontade ali, sabe? Até que ele começou a aparecer com mais frequência. Era o melhor amigo do meu primo, praticamente da família. Um moreno alto, daqueles que não precisam falar nada para chamar atenção. A gente sempre se dava bem, trocava umas brincadeiras, mas algo mudou. Começou nos olhares. Aquele jeito dele me olhar, mesmo no meio da algazarra geral, como se eu fosse a única pessoa na sala. Era só um segundo a mais, mas era um segundo que carregava um calor que a gente fingia não notar. Eu me pegava pensando naquilo depois, naquele olhar que parecia dizer tudo e nada ao mesmo tempo. A casa era a mesma, a família era a mesma, mas o ar tinha ficado pesado, carregado de um segredo que só nós dois compartilhávamos. E no meio daquele ambiente tão familiar, eu começava a me sentir estranhamente deslocada, como se estivesse prestes a cruzar uma linha que nunca deveria ter sido desenhada. E o pior, ou melhor, é que uma parte de mim já queria correr e pular para o outro lado. Os gestos começaram a ficar mais calculados. Um dia, na cozinha, ele foi pegar o suco na geladeira e eu estava no caminho. Em vez de dizer licença, ele simplesmente passou. Suas costas roçaram levemente nas minhas, e aquele toque sutil, quase acidental, foi como um choque. Eu senti um tremor percorrer toda a minha espinha. Fingi que não era nada, continuei lavando a louça, mas minhas mãos estavam trêmulas. A vontade de me virar era um ímã. Outra vez no almoço, nossas mãos se encontraram no saleiro. Foi uma fração de segundo, mas a pressão dos dedos dele contra os meus foi deliberada. Um aperto rápido, firme, que deixou minha pele marcada pela ausência quando ele soltou. Era um jogo perigoso de quase toques e olhares prolongados. Uma dança íntima, onde só nós ouvíamos a música. Cada olhar era um passo. Cada roçar de braços era um movimento coreografado nesse balete proibido. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que todos ao redor da mesa iam ouvir. A tensão era tão palpável que eu poderia quase cortá-la com uma faca. E no meio de toda aquela gente, naquele alvoroço familiar, nós dois estávamos trancados em uma bolha silenciosa e eletrizante. Era assustador e, ao mesmo tempo, a coisa mais intensa que eu já tinha vivido. A noite chegou e, com ela, a desculpa perfeita. O chuveiro do quarto de hóspedes quebrou e ele acabou ficando para dormir na sala. A casa foi ficando quieta. Um a um foram indo para seus quartos. Eu fui beber água, aquele silêncio da madrugada pesando nos meus ombros. E foi quando o vi, parado na porta do corredor que levava ao banheiro. O coração deu um salto dentro do peito. Ele não disse uma palavra, apenas fez aquele gesto mínimo com a cabeça, um chamado silencioso. E eu, como uma marionete, segui. Entrar naquele banheiro escuro, apenas com a luz fraca do corredor entrando pela fresta da porta, foi como entrar em outra dimensão. O ar estava carregado, pesado com o calor dos nossos corpos e da vontade contida. A porta fechou com um clique quase inaudível, mas que ecoou dentro de mim como um trovão. Estávamos trancados juntos naquele espaço minúsculo. O som da nossa respiração ofegante era a única coisa que quebrava o silêncio. Era um labirinto de emoções onde me perdi voluntariamente. Cada centímetro da minha pele estava alerta, consciente da proximidade dele. A excitação e o medo se misturavam, criando um coquetel perigoso e irresistível. Aquele era o momento em que todas as regras iam ser quebradas, e eu sabia que não havia mais volta. Na penumbra, seus olhos brilhavam. Ele não me tocou, não imediatamente. Primeiro foi o sussurro. Seu rosto tão perto do meu que eu podia sentir seu hálito quente no meu pescoço. Palavras baixas, roucas, que não me lembro, mas que senti percorrerem meu corpo como uma corrente elétrica. Então suas mãos encontraram a minha cintura. Não foi um puxão, foi uma afirmação. Uma pressão lenta e firme que me puxou para perto até que nossos corpos se alinharam perfeitamente. Eu senti cada músculo duro dele contra a minha maciez. A pele do meu braço arrepiou quando a mão dele subiu, devagar, pelas minhas costas, como se estivesse memorizando cada curva. Era um toque que falava mais que 1000 palavras, uma conversa silenciosa que só os corpos entendiam.
Meu queixo apoiou no ombro dele e eu senti o calor emanando do seu pescoço. Era um cheiro de homem, de suor leve e algo doce, um perfume que ficou gravado em mim. O mundo lá fora, a casa, a família, tudo desapareceu. Naquele banheiro existiam apenas nós dois e a intensidade daquele momento proibido. Segredos que as paredes testemunharam. Ele sussurrou meu nome e foi como se toda a minha resistência desabasse. Eu estava completamente vulnerável e pela primeira vez não queria estar em nenhum outro lugar. E então a intensidade atingiu um pico que eu nem sabia ser possível. Aquele jogo de mãos e sussurros transformou-se em algo avassalador. Ele me virou de costas para ele, devagar, e eu me vi de frente para o espelho embaçado. Eu mal conseguia me reconhecer naquele reflexo. Olhos vidrados, lábios entreabertos, o rosto marcado por uma vontade pura e primitiva. Suas mãos na minha cintura eram como âncoras, me mantendo presa à realidade enquanto eu sentia meu corpo flutuar. Um calor intenso começou no meu ventre e se espalhou, como um fogo que consumia tudo pelo caminho. Cada toque era uma promessa, cada respiração ofegante era um combustível. Era como se eu estivesse no olho do furacão, um momento de paz íntimo e absoluto no meio de uma tormenta de sensações. Eu fechei os olhos e me entreguei completamente àquela sensação de estar sendo levada, de perder o controle de forma deliciosa, fronteiras que desabaram junto com meus medos. Um tremor incontrolável tomou conta das minhas pernas e um gemido abafado escapou dos meus lábios. Naquele instante não existia passado ou futuro, culpa ou consequência. Existia apenas aquele ápice, aquele momento complicado e perfeito onde eu me senti mais viva e mais cheia do que nunca em toda a minha vida. Quando a onda de intensidade passou, o silêncio que ficou foi quase ensurdecedor. A única coisa que se ouvia era o som da nossa respiração tentando voltar ao normal. Ele soltou um suspiro profundo, um som que vinha das entranhas, e seus braços me apertaram com uma força diferente, quase de despedida. Aos poucos, a realidade foi voltando e com ela um peso frio no meu peito. Ele saiu primeiro, um fantasma deslizando pela porta, sem olhar para trás. Eu fiquei ali, sozinha, me olhando no espelho. Meu cabelo estava um pouco despenteado, meus lábios estavam vermelhos e meus olhos contavam uma história que ninguém mais podia ler. A culpa chegou como uma maré gelada. O que nós tínhamos feito? Na casa da minha tia, no banheiro, era tudo tão proibido, tão arriscado. Lavei o rosto com água fria, tentando apagar as marcas do que havia acontecido, mas sabia que algumas marcas eram permanentes. Havia uma pontada de arrependimento, sim, mas também um calor residual, uma vontade de reviver aquele tremor todo. Eram sentimentos conflitantes brigando dentro de mim. A excitação do segredo e o peso da traição. Eu tinha transgredido todos os limites, e uma parte de mim, mesmo assustada, já sentia saudades do perigo. Aquela noite me ensinou que o proibido tem um gosto inebriante, mas que a ressaca moral pode ser amarga. Aprendi que os limites que a gente cruza ficam para sempre para trás e que algumas portas, uma vez abertas, não fecham mais. Não me arrependo, porque foi intenso e real, mas também entendo o preço que se paga por um momento de pura entrega. Para você que está me ouvindo, talvez se sentindo presa em uma situação parecida. A atração é uma força poderosa, capaz de nos fazer sentir vivos de uma maneira que nada mais consegue. Mas ela também é complicada, né? Pode embaralhar nossos princípios e nos levar a lugares onde nunca imaginamos estar. Cabe a cada uma de nós decidir se o jogo vale a pena. No fundo, acho que todo mundo merece se sentir cheio de vida, de vontade, de calor, mesmo que seja só por uma noite. Mas é preciso estar preparada para as consequências. E se você já passou por algo assim, me conta aqui nos comentários, porque alguns segredos são pesados demais para carregar sozinha. E se esse desabafo te deixou com aquele gosto de quero mais, aquele frio na barriga, se inscreve no canal e deixa seu like. Tem muito mais história para eu contar para as nossas conversas de quarto. Um beijo e até a próxima!